O som do piano branco na noite silenciosa deixou Adrian Valente paralisado no corredor escuro. Durante 3 anos, desde que a sua esposa, a talentosa pianista Serena, faleceu, o temido chefe da máfia de Chicago havia proibido qualquer um de tocar naquele instrumento, nem mesmo para limpar a poeira. Mas naquela noite, ao abrir a porta da proibida sala de música, ele encontrou a filha de 3 anos da sua governanta, Maya Bennett, sentada no banco do piano, com os pezinhos balançando acima do chão, os seus pequenos dedos tocando desajeitadamente cada nota de uma melodia que só ele e Serena conheciam. Toda a propriedade Valente prendeu a respiração, à espera que o implacável chefe explodisse de raiva, mas Adrian não se zangou. O que ele fez a seguir deixou todos sem palavras. Adrian Valente completara 39 anos naquela primavera. Embora ninguém em Chicago ousasse enviar um cartão. Nas zonas portuárias do sul da cidade, onde os contentores de carga se moviam como lentas feras negras através da névoa antes do amanhecer, o seu nome significava 3 coisas: ordem, silêncio e consequência. Ele controlava as rotas de navegação que se estendiam de Calumet Harbor até a linha do estado. Possuía 4 cassinos na fronteira de Indiana. As suas mesas de empréstimo subterrâneas financiaram silenciosamente metade da construção do Distrito Oeste. E ninguém perguntava quem assinava os papéis, porque os papéis nunca eram assinados. Todas as manhãs, às 6, Adrian vestia o mesmo fato preto, camisa preta por baixo, sem gravata, um relógio de prata que pertencera ao seu avô. Bebeu uma chávena de café preto no seu escritório, leu 3 jornais em silêncio e saiu para o escritório do centro às 7 horas. Advogados esperavam à longa mesa. Parceiros esperavam mais tempo. Quando ele entrava em qualquer sala, os homens levantavam-se. As mulheres baixavam os olhos. Cada empregado, desde o motorista no portão até ao contabilista mais velho no 14º andar, chamava-lhe apenas uma palavra: Senhor. Ele nunca jantava com ninguém. Nunca recebia convidados na propriedade. Não frequentava casamentos, funerais ou galas de feriados. Chicago sussurrava muitas coisas sobre o chefe da máfia da família Valente, mas ninguém sussurrava que alguma vez o tivessem ouvido rir. A propriedade Valente erguia-se 3 andares acima de uma colina na orla norte de Lincoln Park. Portas pesadas de carvalho, pisos frios de mármore que devolviam cada passo como um tribunal, candelabros que não eram acesos há anos, longos corredores ladeados por pinturas cujos sujeitos estavam todos mortos há um século. A casa era silenciosa como um museu é silencioso, arrumada, preservada, intocada. Apenas uma pessoa andava nesses corredores sem baixar a voz. Dona Rose tinha 60 anos, servira 3 gerações da família Valente. Tinha repreendido Adrian quando ele tinha 7 anos por ter trazido lama para a sala de estar, e ainda falava com ele no mesmo tom aos 39 anos. Senhor, o senhor não comeu outra vez. Não tenho fome, Rose. O senhor nunca tem fome. E ainda assim, emagrece. Um dia, enterrá-lo-ei antes de me reformar. Ele não respondia. Nunca respondia à preocupação dela, mas também nunca a dispensava. 3 regras governavam a propriedade há tanto tempo quanto a equipa mais nova se lembrava. Ninguém deveria dizer o nome da dona da casa. Ninguém deveria entrar na ala leste do 2º andar. E ninguém, nem uma criada, nem um mordomo, nem mesmo Dona Rose, deveria tocar em qualquer objeto que lhe tivesse pertencido. A chave da sala de música estava na gaveta superior da secretária de Adrian. Ele não a carregava. Ele não a olhava. Ele simplesmente sabia onde estava, e isso era suficiente. Naquela noite, às 23h, Adrian estava junto à janela do seu escritório. Abaixo dele, a cidade ardia em amarelo e vermelho. Na sua mão direita, descansava um copo de uísque intocado. Há 3 anos que o servia. Há 3 anos que não provava uma gota. Maya Bennett tinha 28 anos na manhã em que atravessou os portões de ferro da propriedade Valente. Ela não dormia bem há 14 meses. 14 meses desde que um andaime no lado oeste de Chicago tinha colapsado e lhe tirado o marido antes do pequeno almoço. 14 meses de contas hospitalares
que chegavam mais rápido que os ordenados. 14 meses de pedir açúcar emprestado aos vizinhos e fingir que estava tudo bem. Ela estava a servir café num restaurante na Sheridan Road quando Dona Rose entrou. A velha senhora conhecera a mãe de Maya há 30 anos num coro de igreja em Brownsville. Sentou-se ao balcão e pediu chá preto e observou. Observou como Maya limpou uma chávena de café derramada do balcão sem reclamar, dobrando o pano 3 vezes para que a mancha não se espalhasse. Observou como, no meio da azáfama do almoço, Maya se ajoelhou no chão pegajoso para atar o cadarço de uma menina que se agarrava ao seu avental. A criança não fez manha. A mãe não suspirou. Ela apenas sorriu, beijou a pequena palma e levantou-se como se nada no mundo lhe tivesse pedido mais do que aquele momento. Dona Rose pousou o seu chá. Menina, quantos anos tem a sua filha? 3, senhora. E quantas horas por dia trabalha? O que me derem. A entrevista foi curta. 2 governantas já tinham renunciado naquele ano à propriedade Valente. O silêncio, diziam elas, desgastava-as. O mestre, diziam elas, desgastava-as ainda mais. Dona Rose estava cansada de treinar mulheres assustadas que saíam em menos de uma estação. Ofereço-lhe o lugar, a senhora e a criança. Morarão na ala oeste do 3º andar. Os quartos são pequenos, mas são quentes. Terão 3 regras. Maya ouviu. Não diga o nome da falecida senhora. Não entre na ala leste do 2º andar. Não toque em nada que lhe pertenceu. Menina, não se incomode se ele não lhe responder. Ele esqueceu-se como. Maya assentiu. Não perguntou sobre o salário. Não perguntou sobre os dias de folga. Apenas perguntou se Ellie podia ficar no quarto com ela à noite. E Dona Rose disse que sim. Claro. Que tipo de mulher seria caso contrário? Chegaram 2 dias depois. 2 malas velhas. Uma caixa de cartão amarrada com fio de cozinha. Ellie trazia o seu coelho de peluche debaixo de um braço, as orelhas remendadas 2 vezes, o pelo gasto na barriga. Foi a última coisa que o seu pai lhe comprou antes do andaime cair. Cheirava vagamente a Ellie, embora só Ellie ainda conseguisse encontrar aquele cheiro. O portão de ferro abriu-se sem som. A entrada de gravilha estendia-se mais longa que qualquer rua que Ellie já tivesse caminhado. As pesadas portas de carvalho da propriedade engoliram-nas num corredor de mármore frio e estranhos pintados. Ellie puxou a manga da mãe. A sua voz era muito pequena. Mamã, há um fantasma nesta casa? Maya abanou a cabeça. Ela sorriu como as mães sorriem quando mentem gentilmente. Mas ela também sentiu a temperatura que não era bem uma temperatura, o silêncio que pressionava os ouvidos. 3 dias depois de Maya começar a trabalhar na propriedade, numa quinta-feira à noite, quando a lavandaria zumbia com o som da secadora industrial e o cheiro a vapor se agarrava ao cabelo de Maya, Ellie escapuliu-se. A criança fez isso silenciosamente. Não correu. Não chamou. Apenas pousou o seu coelho na pilha de toalhas dobradas, vagueou para o corredor e seguiu o cheiro de algo quente. Pão, talvez, ou carne assada, pelas longas escadas acarpetadas até ao 1º andar. Empurrou uma porta que era mais alta que 3 delas. A sala de jantar estendia-se à sua frente como um salão de um livro de imagens. Uma única e longa mesa de mogno escuro. 12 cadeiras, 12 lugares vazios de prata polida. E na extremidade daquela mesa, sob o pequeno círculo amarelo de uma única vela, sentava-se um homem num fato preto a cortar um pedaço de peixe que não estava a comer. Ellie não hesitou. Percorreu toda a sala, os pequenos pés sussurrando no mármore, e parou ao lado dele e puxou a manga do seu casaco. Tio, está triste? Adrian levantou a cabeça. Há 3 anos que ninguém lhe perguntava isso. Não os advogados, não os parceiros, não o velho padre que veio e partiu sem ficar. Nem mesmo Dona Rose, que se preocupava à sua maneira silenciosa, mas aprendera a nunca nomear uma ferida. Os 2 criados na aparador ficaram brancos. Um deles deixou cair uma colher. O outro virou-se e correu silenciosamente para o corredor oeste, caçando Maya. Adrian não respondeu à criança. Ele apenas olhou para ela, e o pequeno rosto redondo olhou de volta para ele sem um vestígio de medo. Ellie tomou o seu silêncio como um convite. Subiu para a cadeira alta ao lado dele.
um joelho nu deslizando no couro, e sentou-se com a seriedade de um pequeno juiz. Então, ela enfiou a mão no bolso. Não, ela tinha deixado o coelho lá em cima. Ela franziu o sobrolho, ponderou e, em vez disso, empurrou a própria mão pela toalha de mesa na direção da dele. Eu trago-o amanhã. Coelho, quando estiver triste, abraça-o. Depois acabou. Maya chegou a correr. Parou na porta. Viu a sua filha de 3 anos sentada ao lado de Adrian Valente e pressionando uma pequena palma contra as costas da mão dele. E por um momento Maya não conseguiu mover os pés. Então moveu-os. Atravessou a sala e ajoelhou-se no mármore e começou a pedir desculpas com uma voz trêmula, puxando Ellie para baixo da cadeira. Adrian não lhe disse nada. Apenas ergueu um dedo, um pequeno gesto silencioso para o mordomo-chefe à porta. Ele não estava zangado. Maya levou Ellie embora. A criança olhou para trás por cima do ombro da mãe e acenou solenemente com a mão inteira. Naquela noite, Adrian sentou-se com o pequeno coelho que Maya trouxera na manhã seguinte por engano, escondido debaixo de um guardanapo na aparador. Segurou-o na palma da mão na mesa vazia. Cheirava a bolachas e a algum tipo de luz solar que ele tinha esquecido que ainda existia no mundo. De manhã, ele colocou o coelho no corredor com uma pequena caixa de doces ao lado, sem nota. Lá em cima, Ellie abraçou o coelho de volta para dormir, completamente inconsciente de que acabara de fazer algo que mais ninguém em Chicago ousara fazer em 3 longos anos. Passaram-se algumas semanas e algo na propriedade Valente começou a mudar, como uma porta trancada muda no seu batente quando o tempo muda. Ellie deveria ter tido medo de Adrian. Qualquer outra criança em Chicago teria tido. Até homens adultos baixavam a cabeça e as vozes quando ele atravessava uma sala. Mas Ellie tinha 3 anos. E 3 anos não sabem o que é um chefe da máfia. 3 anos só sabem quem parece triste e quem não parece. Ela começou as suas pequenas invasões gentilmente, como um pássaro começa pelo canto de uma janela antes de decidir fazer ninho. Uma bolacha escondida debaixo do travesseiro da sua cama numa terça-feira, meio embrulhada num guardanapo bordado com morangos. Uma flor silvestre, daquelas amarelas que cresciam nas fendas do muro do jardim, colocada no centro exato do tapete de couro na sua secretária. Um pequeno desenho do que poderia ter sido uma baleia, ou possivelmente um sapato, pressionado sob o canto do seu telefone. E todas as manhãs, não importava em que andar ele atravessasse, ela aparecia de uma porta, fincava os seus pequenos pés e anunciava com grande seriedade: "Olá, tio." Ele nunca respondia, apenas acenava, mas acenava. Dona Rose via tudo isto com olhos úmidos que não enxugava. 25 anos, disse ela ao cozinheiro-chefe numa noite, a servir esta família, e já viu uma criada ser dispensada por deixar uma colher de chá na gaveta errada do seu escritório. E agora uma criança deixa um dente de leão moribundo nos seus papéis, e ele guarda-o no bolso. E eu vi o bolso, Marta. Ele colocou-o no bolso. Maya estava aterrorizada. Sempre que apanhava Ellie a esgueirar-se pelo corredor com as mãos pegajosas e uma expressão determinada, ela ajoelhava-se e segurava os pequenos ombros da criança e sussurrava: "Bebê, por favor, não incomode o mestre. Mamã precisa deste emprego." Ellie assentia, de olhos arregalados e solene. E depois, dentro de 1 hora, ela voltava a desaparecer. A verdade que Maya ainda não entendia era que Adrian começara a ouvir aqueles pequenos passos. No meio de uma chamada com advogados, ele silenciava por meio segundo, inclinava a cabeça e só depois percebia o que estivera a esperar para ouvir. Uma tarde, na segunda semana, Ellie ficou diante de uma porta pesada de carvalho no 2º andar. A porta tinha uma fechadura da cor de latão velho, maior que a sua mão. Ela pressionou a palma da mão plana contra ela, curiosa, e depois olhou para Dona Rose, que tinha virado a esquina tarde demais para impedir. "O que há lá dentro, avó Rose?" "Nada que interesse a meninas pequenas, criança. Essa porta não deve ser aberta, por ninguém." Ellie não perguntou uma segunda vez. Apenas assentiu e deslizou lentamente a mão da fechadura e afastou-se segurando o seu coelho mais apertado do que antes. Mas a partir desse dia, sempre que passava pelo corredor, parava.
Pressionava uma pequena orelha contra a madeira e ouvia como se a própria porta pudesse estar a respirar. Adrian viu-a fazer isso uma vez. Saíra do seu escritório e lá estava ela, com a bochecha plana contra a madeira, os olhos fechados. Ele não falou. Apenas ficou a observar. E algo atrás dos seus olhos moveu-se pela primeira vez em muito tempo. A tempestade desabou sobre Chicago numa sexta-feira à noite no final de outubro. O tipo de tempestade que transformava as ruas em lentos rios negros e puxava os semáforos para o lado nos seus fios. Adrian Valente estava numa sala de conferências no 32º andar de uma torre no centro da cidade quando a reunião se desfez. 3 dos seus advogados sentavam-se à longa mesa de vidro, papéis espalhados entre eles, o contrato de Newport, um arrendamento proposto para 2 armazéns a sul da autoestrada, a estrutura tributária de uma empresa de fachada registrada em Delaware. Os parceiros do outro lado deveriam chegar às 19. Às 19h15, chegou uma chamada. Lakeshore Drive estava fechado. O túnel sob Wacker estava inundado até aos eixos. Teriam de reagendar. Adrian não reagiu. Fechou a pasta à sua frente, abotoou o casaco e deu aos advogados um único aceno. Envie-lhes as minhas saudações. Reagende para segunda-feira de manhã. Estava no banco de trás do sedã preto às 20 horas, 2 horas mais cedo que o previsto. A chuva caía contra o para-brisas em lençóis. Rocco conduzia. Ele conduzia devagar, ambas as mãos no volante, sem dizer nada, porque Rocco sabia que Adrian não gostava de conversas em noites como esta, ou talvez, mais verdadeiramente, em nenhuma noite. Os limpa-para-brisas batiam para frente e para trás. A água rastejava para o lado pelo vidro junto à bochecha de Adrian, em longas linhas trêmulas que se quebravam e reformavam e quebravam novamente. Adrian olhava para elas sem realmente as ver. A sua mente movia-se em carris que ele tinha colocado há uma década. O relatório financeiro na sua secretária que precisava de ser inicializado antes do amanhecer. A chamada com a família Marchetti pela manhã. Se deveria enviar flores ou um aviso ao vereador de Halstead, que começara a fazer as perguntas erradas. Ele não estava a pensar em nada invulgar. Ele não tinha nenhum pressentimento. A noite deveria ser comum. Uma viagem molhada, um estudo seco, uma página silenciosa. O sedã chegou à propriedade às 22h47. O portão de ferro abriu-se. A gravilha sibilou sob os pneus. Rocco parou sob a entrada coberta, saiu com um guarda-chuva e Adrian passou por baixo dele sem abrandar. O hall principal estava escuro. Uma luz baixa queimava na consola junto ao cabide. O porteiro noturno, um homem mais velho chamado Vincenzo, que trabalhava no turno da noite há 11 anos, deu um passo silencioso e tirou o casaco molhado dos ombros de Adrian. Adrian deu-lhe o mesmo pequeno aceno que dava a todos. Vincenzo baixou a cabeça 1/2 centímetro e recuou para a sombra. O hall estava silencioso como sempre estava. Adrian virou-se para a grande escadaria. Tinha a intenção de subir para o 3º andar, para o escritório, para se sentar com o contrato de portos até os seus olhos arderem e as suas costas doerem e os números finalmente se alinharem. Pôs a mão no corrimão polido, pôs o pé no primeiro degrau, e então ouviu-o, um piano, claro, lento, hesitante, mas exato, cada nota encontrada com o cuidado de alguém que não sabia como chegar lá mais rápido, vindo de algum lugar no 2º andar. Adrian ficou imóvel. Há 3 anos que aquela porta estava trancada. Ninguém mais tinha chave. Dona Rose não ousaria. Nenhum membro da equipa jamais pisara na ala leste. A sua mão apertou o corrimão. A veia na sua têmpora começou a bater. A raiva subiu-lhe ao peito, quente e imediata. Quem ousara? Começou a subir. Ellie não correu. Moveu-se um degrau de cada vez, todo o seu corpo tenso como um fio. Quanto mais subia, mais clara a melodia ficava, cada nota a cair suavemente, paciente, destemida. Quando chegou ao corredor do 2º andar, parou novamente porque a reconheceu. Adrian não gritou, não bateu com a porta, não atravessou a sala e tirou a criança do banco. Entrou lentamente, como um homem entra em água fria quando já sabe quão profunda é. Cada passo no parquet
parecia que estava a vadiar por 3 anos de silêncio ininterrupto. A sala cheirava vagamente a polidor de limão e a poeira que tinha sido espanada em redor, nunca através do pequeno ritual culpado de Dona Rose, tornado visível apenas agora na luz baixa que Ellie devia ter acendido sozinha. Ele chegou ao centro da sala e os seus joelhos cederam. Ellie não caiu. Ajoelhou-se. Ellie virou a cabeça ao som do seu fato a roçar no chão. Viu o tio alto e sério no chão atrás dela, e o seu pequeno rosto enrugou-se de preocupação. Deslizou do banco, os pés a baterem no parquet com um suave duplo baque, e veio a correr. 2 pequenas palmas pressionaram as suas bochechas, quentes, pegajosas, levemente de algo doce de mais cedo naquela noite. Tio, não chore. Eu toquei mal? Adrian não conseguia responder. A sua boca abriu-se uma vez e fechou-se. Estendeu a mão e puxou-a para o seu peito, e abraçou-a como um homem a afogar-se abraça uma tábua flutuante com todo o seu corpo, sem dignidade, sem controle. E pela primeira vez em 3 anos, um som saiu dele. Não uma palavra, uma única respiração ofegante que se quebrou na sua garganta e se tornou algo demasiado antigo para nomear. À porta, Maya chegou a correr. Parou tão de repente que a sua mão bateu na moldura. Viu a sua filha nos braços do dono da casa, viu o seu ombro a tremer, e ela não conseguia respirar. Abriu a boca para chamar Ellie de volta. Dona Rose chegou à porta, um batimento cardíaco atrás dela. A mulher mais velha pôs uma mão firme no ombro de Maya e abanou a cabeça uma vez. Não, não agora. Adrian segurou Ellie durante muito tempo. O velho relógio de pêndulo na lareira fez tic-tac 2 vezes. Depois 2 vezes de novo, e nem Maya nem Dona Rose se moveram da porta. Quando finalmente soltou a criança, ela piscou os olhos para ele com os mesmos olhos arregalados e incompreensivos, ainda a tentar perceber o que fizera para tornar um homem tão grande e tão pequeno. A voz de Adrian saiu baixa, rouca, cuidadosa. Onde aprendeste essa melodia, criança? Ellie encolheu os ombros com toda a seriedade de uma criança de 3 anos. Não sei. Os meus dedos apenas correram. Ele olhou para ela. Olhou para o piano, as teclas de marfim ainda ligeiramente quentes do seu toque. Olhou para a pequena fotografia emoldurada a prata pousada na tampa fechada acima do atril. A mulher na fotografia estava a sorrir. Parecia, com a pouca luz, que ela estava a sorrir para ele. Ele não compreendeu o que acabara de acontecer. Ele apenas compreendeu que a ferida que ele tinha curado durante 3 anos se abrira novamente, e não de nenhuma das maneiras para as quais se preparara para sobreviver. Ele baixou Ellie e levou-a até a porta. Maya estendeu a mão para ela, gaguejando desculpas que tinha ensaiado 1000 vezes, mas que nunca esperara usar. Adrian olhou para ela. Verdadeiramente olhou para ela, talvez pela primeira vez. Não há nada a desculpar. Ela não fez nada de errado. Virou-se e passou por ambos. E não fechou a porta da sala de música atrás de si. Ninguém na propriedade dormiu naquela noite. Horas depois, na escuridão do seu escritório, Adrian sentou-se com a mão pousada na pequena chave de latão na gaveta superior da sua secretária. Ellie não a levantou. Não precisava. A chave deixara de ter significado no momento em que uma criança de 3 anos abrira a porta sem ela. Na manhã após a tempestade, Adrian enviou um recado para Maya vir ao seu escritório. Ela mal dormira. Passara as longas horas antes do amanhecer a dobrar as pequenas roupas de Ellie nas 2 malas velhas com que tinham chegado. Ela tinha a certeza de que estava a ser dispensada. Qualquer outro mestre em Chicago tê-los-ia atirado para a chuva ao pequeno almoço. Parou em frente à sua secretária, com as mãos cruzadas na cintura, como a mãe lhe ensinara a ficar quando se enfrentavam más notícias. Adrian não começou pela noite anterior. Perguntou-lhe calmamente. Há quanto tempo Ellie conseguia lembrar-se de uma melodia, depois de a ouvir uma vez? Maya piscou os olhos. Não esperava a pergunta. Respondeu honestamente. Ela não sabia. Nunca tinham possuído um piano, nunca um violino, nunca nada. Havia apenas um velho rádio de cozinha no apartamento da sua tia, que cantava hinos da igreja aos domingos de manhã, enquanto Ellie misturava açúcar no seu cereal. Adrian ficou em silêncio um longo tempo. Então abriu a gaveta superior da secretária.
Levantou a pequena chave de latão que ali vivia há 3 anos. Pousou-a na madeira polida entre eles. A partir de hoje, Ellie pode entrar na sala de música sempre que quiser. Você também. Maya abriu a boca. A sua voz, quando saiu, era incerta. Senhor, por quê? Adrian não explicou. Apenas disse, o piano precisa de ser ouvido novamente. Ela saiu do escritório com a chave embrulhada num lenço no bolso do avental porque tinha medo de a segurar na palma da mão. Dentro de uma semana, Adrian chamou um afinador. O velho senhor veio do lado oeste, abriu a sua mala de couro no meio da sala de música e pressionou uma tecla. Ouviu. Pressionou outra. Olhou para Adrian com um leve espanto. Senhor, este piano foi tocado com quase nenhuma poeira. Alguém tem cuidado dele. Adrian não disse nada. Dona Rose, parada na porta fingindo arranjar lírios frescos num vaso, examinou o teto com interesse súbito. O afinador trabalhou durante 3 horas. As cordas tinham se desviado, algumas agudas, outras graves, e ele coachou-as de volta ao acordo uma a uma. Ellie começou a ir e vir da sala de música como queria. Ela nunca tocava nada por muito tempo. Subia para o banco, batia 3 ou 4 notas com a concentração de um pequeno cirurgião, ria de si mesma e depois corria para atormentar Dona Rose na cozinha. Ela não sabia tocar. Às vezes, sem aviso, os seus dedos encontravam uma pequena frase e repetiam-na 2 vezes, como se lembrasse de algo que nunca aprendera. Adrian começou a sentar-se na sala de música à noite. Levava consigo relatórios financeiros, espalhava-os pela pequena mesa lateral e fingia ler. Virava as páginas nos intervalos corretos. Na verdade, ele estava apenas a ouvir passos, uma nota solta, a pequena respiração de uma criança que nunca lhe perguntou por que ele estava ali. Dona Rose sussurrou para Maya na despensa uma manhã. Em 25 anos, nunca a vi permanecer num quarto mais tempo do que o seu próprio escritório. Nunca, nem mesmo o seu próprio quarto. Algo se soltou nele, criança. Não o assuste. Uma noite, Ellie subiu para o seu colo sem pedir. Apontou um pequeno dedo para a tecla preta aninhada entre 2 brancas. Como se chama esta? F sustenido. Por que é preta? Adrian sorriu. Foi um pequeno sorriso, cansado, tão inexperiente como um primeiro passo no gelo. Mas foi o primeiro sorriso em 3 anos que não foi dado a um contrato. As lições no banco do piano foram apenas o começo. Em poucos dias, Ellie começou a interferir com todo o ritmo da vida de Adrian, com a calma certeza de um pequeno general que ainda não sabia que era inferior a ninguém. Ela aparecia no seu escritório tarde da noite, descalça nos seus pijamas amarelos e puxava a manga do seu casaco com as 2 mãos. Puxou com tanta força numa terça-feira, que a sua caneta tinteiro saltou e desenhou uma longa cicatriz preta num contrato de 50 páginas da autoridade portuária. Ele não a repreendeu. Tapou a caneta, dobrou o papel, seguiu-a. Ela arrastou-o para almoçar na cozinha dos criados. Em 15 anos de posse da propriedade, Adrian nunca se sentara naquela longa mesa de pinho sob as panelas de cobre. No primeiro dia, Dona Rose e os 4 funcionários da cozinha quase esqueceram como segurar os garfos. Uma jovem assistente de cozinha chamada Nina fez o sinal da cruz debaixo da mesa. Ellie sentou-se firmemente entre Adrian e Nina, chutando os pés no ar porque não tocavam no chão, e inspecionou o seu prato. Tio, por que é que não come os vegetais? Adrian olhou para os feijões verdes. Comeu os feijões verdes. Dona Rose recontou essa história a Maya naquela noite com o avental pressionado nos olhos. O mestre desta casa está a ser domesticado por uma criança de 3 anos. Tenho de o escrever no meu diário para os meus netos acreditarem um dia. Maya sorriu e olhou para as suas mãos. Manteve uma distância cuidadosa. Ela era a governanta. Ele era o chefe da família Valente. Ela não se permitiria nem mesmo a forma de um sonho. Mas ela notou. Notou que ele começou a agradecer quando ela lhe trazia chá. Notou que ele começou a cumprimentar os funcionários pelos seus nomes nos corredores, onde antes apenas acenava. Uma noite, depois da meia-noite, Ellie apanhou uma ligeira febre e uma tosse seca. Maya sentou-se a embalá-la. Uma batida suave soou à sua porta. Abriu-a para encontrar Adrian no corredor, ainda de camisa,
a segurar uma pequena caixa de remédios para crianças e uma lata de chá quente de gengibre. Dona Rose disse que talvez precisasse destes. Ele não entrou. Não perguntou pela criança. Pôs-lhes nas mãos, acenou uma vez e afastou-se pelo corredor. Maya fechou a porta lentamente. Ficou um momento a segurar a pequena caixa e a lata quente. As suas mãos tremiam ligeiramente, e não era pelo rascunho no corredor. Mais tarde, naquela mesma noite, Adrian estava na varanda do terceiro andar e olhou para o jardim escuro. O céu estava limpo. A cidade brilhava baixa e laranja à distância. E pela primeira vez em 3 anos, o peso no centro do seu peito não era tão pesado a ponto de dificultar a respiração. Após essa noite na varanda, Adrian começou a ver Maya, não da maneira como um mestre vê uma governanta, mas da maneira como um ser humano vê outro quando o nevoeiro levanta. Ele notou pequenas coisas que não tinha o direito de notar. Notou que a luz debaixo da sua porta ainda ardia à 1 da manhã, e que quando Dona Rose se queixou no dia seguinte de uma agulha em falta na cestinha de costura, Maya devolveu-a com um pequeno sorriso culpado. E Ellie apareceu ao pequeno almoço com um casaco de inverno que não existia na semana anterior. As suas punhos foram soltas por 2 polegadas cuidadosas de tecido correspondente que só poderiam ter vindo de uma saia velha da mãe. Ele notou que Maya comia o que quer que a cozinha estivesse prestes a jogar fora. As crostas das tortas, as pontas dos assados, a metade amuada da fruta. Ela fazia isso rapidamente e sem alarido, como se fosse uma tarefa. Ele notou que quando Ellie pedia uma segunda chávena de leite quente antes de dormir, Maya dizia que não tinha fome e servia a segunda chávena da sua própria e sorria e esfregava a barriga como se já tivesse comido demais. Uma noite, perto das 23 horas, Adrian foi à cozinha buscar um copo de água. Ele não esperava encontrar ninguém lá. Maya estava sentada à pequena mesa de pinho sob as panelas de cobre. Ela não estava a soluçar. Ela não estava a enxugar o rosto. Apenas sentava-se com as mãos à volta de uma chávena de chá frio, enquanto as lágrimas caíam, uma após outra, uniformemente, na superfície. Ele não perguntou. Ele não parou. Foi ao fogão, derramou água quente numa chávena limpa, deixou cair um novo saco de chá, colocou-o ao lado do seu cotovelo e saiu da cozinha sem falar. Na manhã seguinte, ele disse a Dona Rose para duplicar o salário de Maya. Não deu nenhuma razão. Dona Rose informou Maya na despensa na mesma tarde, e à noite Maya estava em frente à secretária de Adrian, com um envelope estendido nas 2 mãos. Senhor, não posso aceitar isto. Eu não ganho isto. Adrian olhou para ela por um longo momento. Isto não é um presente. Isto é justiça. Você faz o trabalho de 2 porque Ellie vive aqui também. Você come metade do que os outros comem. Estou simplesmente a ajustar o número para corresponder ao que já é verdade. Maya ficou em silêncio. A sua mandíbula moveu-se uma vez, como se quisesse argumentar e não conseguisse encontrar as palavras que não soassem orgulhosas. Baixou as mãos. Aceitou o envelope. A partir desse dia, começaram a falar. Não muito. Nunca da maneira como amigos falavam, mas como iguais, em frases curtas que se encontravam no meio de uma frase e não precisavam de se explicar. Ele perguntou-lhe, uma noite, sobre o seu marido. Ela disse-lhe brevemente, um andaime no lado oeste, sem acordo. 3 empregos para pagar as contas hospitalares que chegaram meses após o funeral. Ela disse-o sem pedir piedade. Adrian não a interrompeu. Não ofereceu dinheiro. Ele compreendeu que oferecer dinheiro a rebaixaria e ele não desejava rebaixá-la. Apenas disse, você é mais forte que a maioria dos homens com quem negocio. As bochechas de Maya aqueceram. Olhou para suas mãos. Não sou forte, senhor. Simplesmente não tive outra escolha. Ele abanou a cabeça. Havia outras escolhas. Poderia tê-la entregado ao Estado. Poderia ter casado com um homem pelo seu dinheiro. Você não fez nenhum dos 2. Isso é força. Maya olhou para ele de forma diferente depois dessa noite. Dona Rose notou primeiro e não disse nada, e apenas sorriu para si mesma quando pensava que ninguém via. Mais tarde, naquela semana, depois da meia-noite, Adrian atravessou o corredor do terceiro andar a caminho do escritório. Parou, sem pensar,
em frente à porta fechada de Maya. Ele não bateu. Ficou alguns segundos. Depois continuou. Estava a começar a esperar por encontros acidentais nesses corredores. Compreendeu, finalmente, o que isso significava. Notar uma coisa era uma questão. Permitir-se senti-la era outra bem diferente. Uma chuva cinzenta suave caiu sobre Chicago naquela tarde. Não uma tempestade. Apenas o tipo de chuva silenciosa e paciente que pressionava as janelas e abrandava toda a propriedade num silêncio. Dona Rose e Maya estavam no terceiro andar, a dobrar roupa de cama e a bater a poeira das cortinas altas, e ninguém pensou em verificar a criança, porque Ellie estava frequentemente silenciosa quando estava mais feliz. Ela tinha escondido o coelho debaixo do banco do piano. Agora, ela estava a rastejar por baixo para o ir buscar, os seus pequenos cotovelos a arrastarem-se no parquet, o seu vestido amarelo a amontoar-se à volta da sua cintura. O seu cotovelo bateu em algo. Uma peça de madeira na parte inferior do banco tinha se deslocado a menor quantidade possível. Ela franziu o sobrolho. Empurrou-o. Moveu-se mais. Empurrou-o com a seriedade de uma pequena carpinteira, e o painel deslizou para o lado e caiu na sua palma, revelando um compartimento escondido do tamanho de uma caixa de sapatos, cortado limpo na barriga do banco. Ellie prendeu a respiração. Dentro do compartimento jaziam duas coisas: um grosso maço de partituras escritas à mão, amarrado com uma tira de fita de veludo vermelha, e um envelope cor de creme, papel pesado, selado com cera, endereçado em tinta delicada e escrita a 3 palavras que ela ainda não sabia ler. Para Adrian de Serena. Ela não sabia as letras, mas sabia a forma das coisas de adultos. Ela saiu de debaixo do banco com ambos os itens agarrados ao peito e o coelho esquecido no chão. Encontrou a mãe no armário de roupa de cama do terceiro andar, a dobrar toalhas quentes em pilhas altas e arrumadas. Mamã, encontrei isto debaixo da cadeira do piano. O tio Adrian escondeu os meus brinquedos lá embaixo? Maya virou-se. Viu o envelope. Viu o nome escrito na tinta de uma mão que já não existia no mundo. A cor desapareceu do seu rosto. Reconheceu a fina caligrafia feminina. Ela tinha visto a mesma caligrafia num cartão de aniversário colado dentro de um livro de receitas que Dona Rose guardava trancado na sua armário privada e uma vez na folha de rosto de um livro de poesia que Adrian mantinha na prateleira atrás da sua secretária. Era a letra de Serena. Maya compreendeu de imediato que isto poderia ser algo deixado para o mestre pela sua falecida esposa, algo que ninguém jamais soubera, algo que ela não tinha o direito de abrir, nem o direito de esconder e nem o direito de carregar descuidadamente num corredor. Adrian estava lá embaixo numa videoconferência ao vivo com a família Marchetti. Interrompê-lo era impensável. Maya ajoelhou-se à altura de Ellie e falou gentilmente: "Bebê, este é o segredo do tio Adrian. Nós vamos dar-lhe nós mesmas. Não digas nada a mais ninguém, nem à avó Rose, nem aos funcionários da cozinha, nem mesmo ao coelho." Sim? Ellie assentiu com tremenda seriedade, pressionou um dedo nos lábios, como se o tivesse aprendido num desenho animado, e sussurrou: "Shhh." Maya carregou o envelope e o maço de fitas para o seu próprio pequeno quarto, meteu-os na gaveta da sua secretária e trancou a gaveta com a pequena chave que usava na corda à volta do pescoço. Ela daria ambos a Adrian esta noite, quando a sua chamada terminasse. Recolheu as toalhas dobradas nos braços e voltou para o corredor do terceiro andar. Naquele exato momento, Victor Hale atravessou o corredor. Ele era o braço direito de Adrian há 12 anos, o chefe da segurança da propriedade. Acenou-lhe, educado como sempre, o pequeno sorriso aborrecido que reservava para os funcionários. Os seus olhos pousaram uma vez, casualmente, sobre o que ela segurava. Ela tinha carregado o envelope consigo. Ela ia metê-lo no bolso do avental para a noite e ele estava em cima das toalhas dobradas. Os olhos de Victor tocaram na caligrafia à tinta. Reconheceu-a instantaneamente. Ele vira aquela mão há 3 anos nas margens de um livro de registros, em pequenos bilhetes presos a arquivos de auditoria, num único ponto de interrogação desenhado ao lado de uma transação que ele nunca esperara que qualquer mulher notasse. O sangue deixou o seu rosto por menos de meio segundo. Então restaurou o sorriso educado. Acenou mais uma vez,
continuou. Maya não notou nada. Victor chegou ao seu próprio quarto na extremidade do corredor do terceiro andar, fechou a porta atrás de si e encostou-se à madeira. Apertou o puxador da porta com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Durante 3 anos, ele acreditara que o segredo morrera com Serena. Tinha acabado de voltar à vida, nas mãos de uma governanta e de uma criança de 3 anos. Victor Hale tinha 45 anos e fazia parte da Casa Valente há mais tempo do que a maioria dos homens que agora lhe chamavam chefe nos estaleiros. O seu pai tinha uma vez conduzido o Cadillac preto do avô de Adrian, e Victor crescera a dormir no quarto por cima da garagem da propriedade. Quando o velho Vincenzo Valente morreu e o seu filho entregou a família a Adrian, Adrian puxou Victor para o seu lado e deu-lhe as chaves. Não apenas as chaves comuns, as chaves de confiança. Victor detinha a segurança da propriedade. Ele guardava os códigos para o alarme noturno. Ele detinha a combinação secundária de todos os cofres da casa, incluindo aquele atrás do espelho no próprio camarim de Adrian. Quando Adrian viajava, Victor dormia na ala oeste. Quando Adrian estava em casa, Victor sabia a posição de cada câmera e o tempo de cada mudança de turno, porque ele próprio as tinha projetado. Adrian confiava nele absolutamente. Nos últimos 5 anos, Victor estivera a roubar-lhe. Começara pequeno. Uma percentagem raspada de uma mesa de empréstimo sem licença em Cícero. Um redirecionamento silencioso do pagamento em dinheiro de um carregamento para uma empresa registrada em Delaware. Depois uma segunda empresa. Depois uma terceira. Depois contratos de tempo de carga que ele entregou num envelope simples a um homem da família Kozlov, o bando russo, tentando pacientemente e a custo forçar um pé nas docas do sul que Adrian controlava. 12 milhões de dólares tinham passado pelas contas privadas de Victor ao longo de 5 anos, talvez mais. Ele parara de contar. Há 3 anos, Serena começara a ajudar Adrian a auditar a fundação de caridade da família. Era um pequeno favor. Ela queria apenas tirar alguma papelada dos ombros do marido durante uma estação movimentada. Ela tinha sido treinada como música, mas tinha um ouvido de músico para padrões, e os livros de registros estavam cheios de padrões que não deveriam estar lá. Ela não dissera nada no início. Começara a comparar, silenciosamente, uma coluna contra outra. Começara a manter o seu próprio caderno separado. Uma vez, numa noite de primavera, ele nunca esperara que ela saísse da propriedade. Ela seguira o sedã de Victor para o oeste, através da cidade, até um armazém abandonado na margem oposta do rio, e vira-o encontrar um homem que ela não reconheceu. Ela pretendia levar as provas a Adrian quando estivessem completas. Ela não queria acusar sem provas. Depois veio a tosse, depois a perda de peso, depois o rosto do médico na terceira consulta, 3 meses de hospital, e depois o quarto sem ela. Victor chorou com uma cara que doía de tanto chorar, e no seu coração acreditou, durante 3 anos, que o segredo tinha ido para o chão com ela. Agora ele estava no seu próprio quarto, na extremidade do corredor do terceiro andar, com a porta fechada e as costas contra a madeira, e compreendeu que se enganara. Ele vira o envelope nas mãos da governanta. Ele vira a tinta de uma mão que já não escrevia. Se aquela carta chegasse a Adrian, tudo acabaria. Não só o dinheiro, não só a posição, Adrian matá-lo-ia com as suas próprias mãos. Victor vira Adrian fazer pior a homens que o tinham traído menos. E os Kozlovs matá-lo-iam primeiro para selar a sua boca antes que Adrian tivesse a oportunidade. Sentou-se à sua secretária e começou a pensar. Ele não podia atacar Maya diretamente. O sentimento de Adrian por ela era claro para qualquer um com olhos, quer o tolo o admitisse ou não ainda. Qualquer mão erguida contra ela seria rastreada e rastreada rapidamente. Ele não podia roubar o envelope de volta. Havia câmeras no corredor do terceiro andar. Ele próprio as instalara. Só havia um caminho. Ele tinha de quebrar a confiança de Adrian em Maya antes que a carta chegasse às suas mãos. Se Adrian a dispensasse esta noite, amanhã de manhã, a qualquer hora antes que ela falasse, ela iria embora, e o envelope iria com ela, fora do alcance de câmeras e fechaduras. E então Victor poderia recuperá-lo em terreno da sua escolha.
Ele precisava de uma arma que atingisse o lugar exato onde Adrian ainda estava a sangrar. Pensou nisso lentamente e depois tudo de uma vez. O colar de diamantes. Adrian dera-o a Serena no dia do seu casamento. Estava no cofre privado do camarim do mestre numa caixa de veludo preta que não era aberta há 3 anos. $200.000 em pedras e além de qualquer preço em memória. Victor tinha o código secundário. Para emergências, isto qualificava-se. Sentou-se naquela secretária até que o cinzento da manhã surgiu sobre o jardim. Não acendeu uma lâmpada. Não escreveu nada. Construiu o plano peça por peça dentro do seu próprio crânio, onde nenhuma câmera podia vê-lo. Ao amanhecer, levantou-se, lavou o rosto, vestiu um fato cinzento novo e começou. Victor esperou pela manhã perfeita. Veio numa terça-feira. Adrian saiu da propriedade às 8, vestido para uma reunião no centro com 3 advogados da família sobre a renovação de um arrendamento que se prolongaria para além do meio-dia. Ele dissera a Dona Rose que não voltaria para almoçar. Maya levou Ellie para o jardim de rosas com Dona Rose para ajudar a cortar caules para a sala de jantar. Victor observou-as da janela do corredor até que as 3 desapareceram atrás da treliça. Então moveu-se. Tirou um par de luvas finas de couro do bolso interior do seu fato cinzento enquanto atravessava o patamar do 2º andar. Entrou no quarto de Adrian sem pressa, fechou a porta por dentro e virou o pequeno trinco de latão que apenas um membro da equipa de segurança tinha permissão para tocar. O cofre ficava no camarim, atrás de um espelho de corpo inteiro numa dobradiça oculta. Ele girou o espelho, colocou os dedos no teclado e introduziu o código secundário. A porta de aço libertou-se com um suave e caro sopro. Lá dentro jaziam pilhas de moeda, 3 pastas de contratos, 2 passaportes e, na segunda prateleira, uma pequena caixa de veludo preta. Ele tirou-a. Ele não a abriu. Não precisava. Ele sabia o que estava lá dentro. Fechou o cofre, limpou o teclado com o canto da manga, girou o espelho de volta ao lugar e saiu para o corredor. Subiu para o 3º andar. Maya ainda estava na casa de banho partilhada na extremidade do corredor, a dar banho a Ellie ao meio-dia. Esse banho corria entre 45 e 60 minutos todos os dias. Ellie tinha cronometrado 3 tardes seguidas. Ele tinha 8 minutos. Entrou no seu pequeno quarto. Cruzou-se até ao cesto de roupa suja de Vime no canto. As roupas sujas de Ellie estavam numa pilha brilhante por cima, uma fralda manchada de amarelo, uma meia, um par de pequenas calças com relva nos joelhos. Ele levantou todo o emaranhado cuidadosamente, deslizou a caixa de veludo para o fundo do cesto por baixo da última camada das próprias camisas escuras de Maya e baixou as roupas da criança por cima como se nada tivesse sido perturbado. Saiu do quarto, fechou a porta suavemente e andou pelo corredor pela linha exata que uma vez marcara com fita para o ponto cego da câmera de segurança. A câmera não mostraria ninguém a entrar, ninguém a sair. A armadilha estava montada. Agora ele precisava da descoberta. Adrian regressou à propriedade às 16h50. Estava a tirar o casaco no hall de entrada quando Victor o encontrou com a pequena expressão preocupada que tinha ensaiado 2 vezes no espelho. Senhor, o cofre secundário registrou uma assinatura de acesso irregular ao meio-dia. Recomendo que o verifiquemos imediatamente. Adrian subiu sem mudar de camisa. O cofre abriu-se. Adrian viu imediatamente o que faltava. A caixa de veludo preta. Não reagiu exteriormente. Apenas ficou um momento com a mão na moldura do espelho. Victor falou suavemente, como se fala a um homem que segura uma coisa frágil. Senhor, é um item de grande valor. O protocolo de segurança padrão exige que pesquisemos todos os espaços privados dentro da propriedade, incluindo os aposentos dos funcionários. Eu sei que isto é desconfortável. É o procedimento. Adrian ficou em silêncio. Depois disse apenas, discretamente, ninguém deve ser envergonhado. Victor baixou a cabeça. Claro, senhor. Ele organizou a sequência ele próprio. 4 quartos de funcionários da cozinha primeiro, nada. O próprio quarto de Dona Rose em segundo, ela estava na porta com os braços cruzados a observar Victor, a levantar os seus lençóis com uma cara de inverno, nada. O quarto de Maya por último. Adrian caminhou com eles. Ele não queria que Maya fosse tratada sem dignidade.
Ele pretendia ficar na porta ele próprio e dizer-lhe algumas palavras antes que Victor começasse a explicar, para deixar claro que isto era rotina, que ele tinha a certeza de nada. Maya abriu a porta no seu avental com uma toalha dobrada numa mão. Olhou de Victor para Adrian e de volta, e o seu rosto ficou imóvel com a pequena confusão dos inocentes. Ellie dormia na estreita cama de criança na parede do fundo, o seu coelho escondido debaixo do queixo. Victor entrou educadamente. Senhora, uma breve inspeção, padrão. Dirigiu-se diretamente para o cesto de roupa suja de Vimy no canto. Adrian abriu a boca para dizer: isso não será necessário. Victor já se tinha ajoelhado. Levantou as roupas pequenas de Ellie. Alcançou o fundo, a sua mão enluvada fechou-se em algo pequeno e duro. Tirou-o, uma caixa de veludo preta. Virou-a na palma da mão e abriu a tampa com um delicado movimento do polegar. O colar de diamantes jazia lá dentro na sua cama de seda creme, apanhando a pouca luz da tarde e refletindo-a em pequenos fogos frios pelo teto. Adrian ficou imóvel. Maya ficou imóvel. Ellie mexeu-se com o pequeno som metálico da caixa a abrir e sentou-se na cama, o cabelo em desalinho, o coelho pressionado contra a bochecha, os olhos arregalados movendo-se da mãe para Adrian, para a coisa brilhante na mão de Victor. Adrian pegou na caixa de Victor sem uma palavra. Segurou-a na palma da mão, os olhos erguidos lentamente do colar para Maya. Maya estava a abanar a cabeça. Os seus lábios tinham-se aberto, mas nenhum som saía. Adrian ficou parado com a caixa de veludo aberta na palma da mão. Ele queria acreditar em Maya. Tudo o que era razoável que aprendera sobre ela nestes últimos meses dizia-lhe que ela não podia fazer isto. Não uma mulher que deixava o seu próprio jantar arrefecer para encher a chávena da sua filha. Não uma mulher que remendava um casaco de inverno à luz de velas em vez de aceitar $1 que não ganhara, mas 3 anos de solidão subiram por trás das suas costelas como uma maré lenta. 3 anos de uma ferida que lhe ensinara a não confiar em ninguém que viesse a sorrir. E mais antigo que isso, a memória do seu próprio pai apunhalado nas costas à sua própria mesa de jantar, pelo seu próprio irmão mais novo, numa disputa pelas propriedades da família. Essa memória moldara cada contratação, cada contrato, cada porta fechada na vida de Adrian. Levantou-se agora sem permissão, e por baixo de tudo isso, a feia pequena voz. Há quanto tempo a conheces realmente? Ele ficou em silêncio. 3 segundos. Apenas 3 segundos. Mas Maya viu-os. Não acusação, nem sequer suspeita exatamente. Apenas hesitação. Apenas o brilho de um talvez. E esse brilho magoou-a mais do que uma acusação gritada teria magoado, porque um grito podia ter sido respondido. Uma hesitação do homem em quem ela começara em algum canto silencioso de si mesma a confiar que não podia. Ela não chorou. Ela não implorou. Ela não ofereceu uma explicação. Ela ficou direita. A sua voz saiu baixa e clara. Eu não o levei. Mas se me olhares com esses olhos por mais 1 segundo, Senhor, eu também não poderei ficar. A boca de Adrian abriu-se para responder. Victor foi mais rápido. Avançou com a gentil gravidade de um homem a cumprir um dever desagradável. Senhor, este é um assunto sério. Deveríamos abrir uma investigação formal. Pode ser necessário envolver o nosso conselho interno, talvez a polícia. Maya cortou-o. A sua voz não se elevou. Não há necessidade de investigar. Eu demito-me. Empacotarei de manhã. Dona Rose tinha vindo a correr do corredor com as vozes elevadas. Parou na porta com uma mão pressionada no peito. Olhou para Maya, para Adrian, para o colar, para Victor. Então passou completamente por Victor e pegou em Adrian pela manga. Senhor, ouça-me. Em toda a minha vida nunca lhe falei assim. Mas digo-lhe que esta mulher não fez isto. Jurar-lhe pela sepultura da minha mãe. Estou a jurar. Adrian também não lhe respondeu. Ele ainda estava a tentar engolir 3 anos de dúvida praticada, e a deglutição era lenta. Essa lentidão, aqueles segundos silenciosos extras, enquanto ele tentava ser o homem que já queria ser, custou-lhe tudo. Maya olhou para ele uma última vez. Virou-se. Foi para a pequena cama. Levantou Ellie nos braços. Ellie não compreendeu. Apenas abraçou o seu coelho de pano e olhou por cima do ombro da mãe para Adrian, o seu pequeno rosto incerto e aberto. Tio Adrian, o que fez a mamã de errado?
Adrian não conseguia responder. A pergunta de uma criança de 3 anos apertou o seu coração no peito até ele sentir a forma dele. Queria dizer não. Ninguém. Nada. Vem cá. Volta. Mas as palavras não subiam. Ficavam atrás dos seus dentes como pedras. Maya levou a sua filha para além dele. Não bateu com a porta. Fechou-a suavemente, como uma mulher fecha uma porta para algo de que não vai voltar. Naquela noite, Adrian não dormiu. Sentou-se no escritório com a caixa de veludo aberta na secretária. Os diamantes lançavam os seus pequenos fogos frios para o teto e moviam-se com o piscar da lâmpada. Olhou para eles por um longo tempo. Algo estava errado. Se Maya tivesse roubado de verdade, por que a teria escondido tão mal? Uma mulher que conseguia remendar um casaco à luz de velas, sem acordar uma criança, sabia como esconder um pequeno objeto duro. Porque logo na tarde em que Victor recomendou uma busca, por que é que Victor foi diretamente para o cesto de roupa suja no quarto de Maya, quando em todos os outros quartos ele abriu primeiro as gavetas? Adrian vira-o fazer isso. Ele não tinha notado na altura. Estava a notar agora. A suspeita começara, pequena e fria, como a primeira fenda no gelo. Mas o céu já estava a ficar cinzento nas janelas. A manhã chegou antes que ele tivesse terminado de pensar. Levantou-se junto à janela do escritório e olhou para o pátio da frente. Maya estava a apertar a última tira da segunda mala velha. Ellie sentava-se no degrau de pedra com o coelho de pano pressionado contra o peito, à espera. Adrian queria correr escada abaixo. Os seus pés não levantavam. 3 anos do passado sentavam-se nos seus ombros mais pesados do que ele jamais compreendera. A manhã da partida chegou cinzenta e baixa. O tipo de manhã que parecia já ter decidido esquecer o que nela aconteceu. Donna Rose estava no hall de entrada com o avental e a boca apertada. Pôs na mão de Maya um pequeno envelope contendo o salário do último mês que ela tirara das suas próprias economias privadas e uma caixa de papel atada com fio de cozinha cheia das bolachas de amêndoa que Ellie adorava. Ela não conseguiu falar. O seu queixo tremeu uma vez e ela apertou os lábios com mais força. A equipa da cozinha saiu uma a uma e ficou numa pequena linha silenciosa perto da porta. Nina, a jovem assistente, chorava abertamente. O cozinheiro-chefe olhava para os seus próprios sapatos. Ninguém naquele hall acreditava por um momento que Maya tivesse levado alguma coisa. Mas nenhum deles tinha uma voz suficientemente alta naquela casa para argumentar contra o seu mestre. O táxi chegou à entrada de Gravilha. O condutor saiu e abriu a mala. Maya carregou ela mesma as 2 malas velhas e colocou-as. Ajoelhou-se à altura de Ellie perto da porta do passageiro. Bebê, diz adeus à avó Rose. Ellie correu para Dona Rose. Abraçou a cintura da velha senhora com os 2 braços tão apertados que a espinha de Dona Rose se curvou para a frente. Dona Rose pôs uma mão na cabeça da menina e não disse nada. Então Ellie soltou-a e correu, não em direção ao táxi, mas de volta para dentro de casa. Ellie! Maya chamou-a. Ellie não se virou. Subiu a grande escadaria com a seriedade de um pequeno embaixador numa missão urgente. Atravessou o 2º andar. Subiu a 2ª escadaria. Chegou à porta fechada do escritório no 3º andar. Empurrou-a. Adrian estava em pé junto à alta janela de costas para a sala, a sua mão plana contra o vidro. Ellie caminhou até a sua secretária. Puxou 2 coisas na madeira polida, um envelope cor de creme selado com cera endereçado numa caligrafia delicada para Adrian de Serena e um maço de partituras escritas à mão, amarrado com uma tira de fita de veludo vermelha. Maya tinha-as trancado na gaveta da sua secretária na tarde anterior. Ela pretendia dar-lhes a Adrian ontem à noite até ao colar. Esta manhã, ao fazer as malas, segurou-as durante muito tempo nas mãos, incerta. Quase decidira deixá-las para Dona Rose passar adiante. Ellie vira a mãe a segurá-las. Perguntara, isto é do tio Adrian? E quando a mãe se virou para fechar a mala, Ellie pegou nelas silenciosamente. Agora colocou-as na secretária do tio alto e sério. Encontrei isto debaixo da cadeira do piano. Mamã disse para te dar. Estou a dar-te isto como presente de despedida. Não fiques triste, tio. Eu lembrarei a música que gostas. Então ela saiu a correr, e não se virou. Adrian não se moveu por um longo momento.
Olhou para o envelope cor de creme. Aquela caligrafia. Não via aquela caligrafia há 3 anos. A sua mão tremeu uma vez enquanto a pegava. Lá embaixo, a porta do táxi bateu. Ele ouviu o pequeno som. Ouviu os pneus a começar a esmagar a gravilha. Não os chamou. Ele não podia, ainda. Baixou-se para a cadeira. As pontas dos seus dedos traçaram a linha da tinta sobre o papel como se fosse um rosto. Ele quebrou o selo de cera. Dentro jaziam 2 folhas grossas, escritas em ambos os lados na caligrafia cuidadosa e paciente de Serena. A data no topo era 3 meses antes da sua morte. Leu a primeira linha. Adrian, meu amor, se ainda estou a tempo, dir-te-ei tudo isto pessoalmente, mas estou a correr contra algo agora, e há algumas coisas que não posso permitir que morram comigo. O homem em quem mais confias é aquele que te tem quebrado por dentro. Leu lentamente. Leu uma segunda vez. Serena tinha escrito tudo, as transações irregulares que encontrara ao auditar a fundação da família, as 3 contas offshore em Delaware, os 2 encontros secretos que seguira até um armazém na margem oeste da cidade, o homem no sedã simples cuja cara ela não conseguira identificar, mas cujo sotaque reconhecera como russo. Ela escrevera o total estimado mais de 10 milhões de dólares. Escrevera que estava a reunir a prova final. Escrevera também no final: perdoa-me por ter estado em silêncio enquanto esperava por provas. Eu não queria acusar sem certeza. Precisava de mais tempo. Se não tiver, confia nesta carta. Confia como se eu ainda estivesse ao teu lado a dizer isto. Perdoa-me por não ter falado mais cedo. Amo-te. Amo toda a tua vida, incluindo a parte que terás de viver sem mim. Adrian pousou a carta. A sua mão já não tremia. A sua mão ficara imóvel. Durante 3 anos, ele guardara uma porta trancada como se fosse um voto. Durante 3 anos, ele punira o mundo inteiro por a ter perdido. E durante 3 desses anos, o homem que a tinha realmente traído, que tinha traído toda a família Valente, comera à sua mesa todas as semanas. A mulher em quem duvidara por 3 segundos acabara de partir num táxi com uma criança no colo, dispensada por um colar que fora colocado na sua cesta de roupa suja. Adrian levantou-se. Atravessou a sala em 4 longos passos. Pressionou o botão de comunicação interna ao lado da porta. A sua voz, quando saiu, era fria o suficiente para congelar um rio. Segurança, revele cada segundo das imagens de câmera das últimas 48 horas na proximidade do quarto de Maya Bennett. Agora. E encontre Victor Hale. Não o deixe saber que estamos à procura. O chefe de segurança levou um portátil para o escritório de Adrian em 15 minutos. O seu nome era Enzo. Pôs a máquina na secretária e não disse nada. Ele sabia quando falar e quando ser uma parede no canto. Ele fora uma parede no canto durante 11 anos. Adrian sentou-se. Os seus dedos pousaram na borda da secretária. Enzo colocou a filmagem do corredor do 3º andar do dia anterior. Adrian acenou uma vez. A máquina começou a rodar a 4 vezes a velocidade normal. Adrian levantou a mão exatamente às 12h47 da tarde. Enzo baixou a reprodução para normal. Uma figura entrou no quadro da extremidade do corredor. Fato cinzento, luvas finas de couro, um passo curto e rápido, claramente ciente do ângulo da câmera. Caminhou diretamente para a porta de Maya. Abriu-a sem hesitação, como se já soubesse que estaria destrancada. Entrou. A porta fechou-se. 6 minutos depois, a porta abriu-se novamente. A mesma figura saiu de mãos vazias. Os seus ombros relaxaram. O seu passo era mais fácil do que quando entrara. No canto do corredor, antes de virar, olhou para trás uma vez na direção da casa de banho partilhada na extremidade. Aquele único olhar virou o seu rosto para a luz. Victor. Não havia mais ninguém nas filmagens. Ninguém antes dele. Ninguém depois dele. Apenas Victor Hale, sozinho no corredor, à exata hora em que Maya e Ellie estavam a tomar banho. Adrian ficou em silêncio durante 5 segundos. Depois levantou-se. Enzo, arranja-me Rocco e Salvatore. Agora. Os 2 homens chegaram com 4 minutos de diferença. Rocco, 50 anos. Largo de peito. Uma cicatriz na sobrancelha que ganhara na noite em que se pusera entre o pai de Adrian e uma faca. Salvatore,
62. Magro, cabelos brancos, o advogado da família que redigira todos os contratos silenciosos do Império Valente e que nunca escrevera uma palavra que não pudesse defender num tribunal em que nunca seria chamado. Adrian colocou a carta de Serena na mão de Salvatore e virou o laptop para Rocco. Leiam, vejam, depois mexam-se. Leram, viram. Nenhum dos homens falou enquanto o faziam. Quando terminaram, Adrian disse apenas: "Preciso de Victor nesta sala dentro de 1 hora. Ele não deve suspeitar. Digam-lhe que um contrato de Porto deu errado e que preciso dele." Rocco acenou uma vez e saiu. Salvatore não saiu. Sentou-se em frente a Adrian. Juntos começaram a puxar todos os números de conta que Serena escrevera na carta. Adrian ditou-os de memória no momento em que os seus olhos tocaram neles. 3 contas offshore, 2 empresas de fachada em Delaware, uma entidade gestora na cadeia das Cayman. A boca de Salvatore ficava mais fina a cada entrada. 3 anos de um silêncio insolúvel desenrolaram-se em 45 minutos. Rocco regressou de mãos vazias. "Senhor, Victor não está na propriedade." O registro do portão mostra que saiu há 20 minutos com uma mala e uma pasta de couro. Disse ao portão que ia a uma reunião no centro em seu nome. O seu telefone está desligado. O seu carro não tem GPS. Ele removeu o rastreador no mês passado e registrou-o como manutenção. Adrian não pareceu surpreendido. Victor construíra a porta de fuga muito antes de hoje. Talvez desde o momento em que vira Maya a carregar um creme pelo corredor do 3º andar. Adrian deu ordens rapidamente. "Salvatore, congele as 3 contas offshore imediatamente. Cada dólar. Quero o dinheiro paralisado antes que ele chegue a um teclado. Depois arranje o nosso conselho interno e os 2 contactos federais em quem ainda confiamos. Construa o arquivo esta noite. Rocco, feche todos os canais que Victor já usou com a família Kozlov. Todos. Se ele tentar comprar proteção, quero a porta fechada na sua cara antes que a sua mão toque na maçaneta." Ambos os homens saíram da sala. Em 2 horas, Adrian fechara a totalidade dos ativos que Victor sangrara da família. O traidor encontraria, em qualquer aeroporto ou esconderijo que tivesse escolhido, que o dinheiro com que preparara a sua fuga se transformara em pedra. Mas Victor não era o alvo mais importante naquela hora. Adrian sentou-se novamente. Pressionou as pontas dos dedos nas suas têmporas. Dispensara Maya por algo que Victor arranjara. Ele não sabia onde ela estava. O seu número de telefone estava arquivado. Estava escrito na pequena e arrumada caligrafia de Dona Rose, na 2ª linha do registro de funcionários de Maya. Pegou no telefone. Hesitou. Ela dissera-lhe claramente, sem levantar a voz, que não podia ficar se ele a olhasse daquela maneira. O que diria agora? "Eu estava errado. Volta." 6 palavras que não lhe custariam nada a recusar. Ele sabia que Maya não era uma mulher que perdoasse rapidamente. Não porque fosse orgulhosa, porque a vida a tinha magoado demasiado vezes para que ela confiasse numa desculpa apressada. Pousou o auscultador de volta no seu berço. Ele ainda não merecia chamar. Primeiro, tinha de fazer o que estava errado certo com as suas mãos, não com a sua boca. Chamou Dona Rose pela linha interna. "Rose, você sabe para onde ela foi?" Houve um pequeno silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz de Dona Rose, cansada e uniforme. Ela disse que ficaria com a prima por uns dias. Uma mulher chamada Lena, em Melrose Park. "Tenho o endereço." "Gostaria que a chamasse, senhor?" "Não, ainda não. Apenas o endereço." Ele escreveu-o num pedaço de papel e Rose, obrigado por acreditar nela quando eu não acreditei. Dona Rose ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz era muito baixa. "Senhor, ela acreditou em você." Essa é a parte que dói. A linha ficou quieta. Adrian pousou o auscultador. Abriu a gaveta superior da sua secretária. Tirou a pequena chave de latão da sala de música. A chave que perdera o seu significado na noite em que uma criança de 3 anos abrira aquela porta sem ela. Fechou-a na palma da mão e cerrou o punho. Maya e Ellie chegaram à pequena estufa em Melrose Park naquela mesma tarde. Lena era prima de Maya, uma enfermeira de turno noturno num hospital da West Side, solteira, vivendo sozinha em 2 quartos estreitos que ela pintara ela mesma.
Abriu a porta com o seu uniforme e não fez muitas perguntas. Aprendera, ao longo dos anos, a ler a forma do problema na maneira como uma mulher pousava uma mala. Entra. A chaleira está no fogão. Maya explicou apenas o contorno. Perdera o emprego. Precisava de alguns dias para se recompor antes de procurar o próximo. Lena não insistiu. Fez queijo grelhado para Ellie e colocou um travesseiro extra no pequeno sofá para Maya. Naquela noite, no escuro, Ellie aninhou-se contra o ombro da mãe e perguntou com a pequena voz que usava quando estava quase a dormir. Mamã, quando é que vamos voltar a ver o tio Adrian e a avó Rose? Maya não conseguia responder. Apenas apertou a criança mais forte. E depois de um longo momento, Ellie suspirou como um pequeno animal satisfeito e adormeceu com o coelho de pano escondido debaixo do queixo. Na manhã seguinte, Maya saiu para comprar comida. Lena saíra para o seu turno hospitalar às 7 horas. Ellie estava a dormir no quarto dos fundos. Maya perguntou à vizinha idosa do outro lado da cerca, uma polaca chamada Dona Baron, para ficar atenta. Era uma caminhada de 15 minutos até ao mercado da esquina. Victor estivera a observar desde a noite anterior. Tinha um homem na cadeia de comunicação de Valente que lhe passara o esboço da provável localização de Maya antes que a própria segurança de Adrian pensasse em cortar a fuga. A torneira foi fechada dentro da hora após as ordens de Adrian, mas a hora fora suficiente. Victor sabia o endereço. Ele também sabia, graças a uma conversa casual que Maya deixara escapar na cozinha da propriedade 2 dias antes de a carta de Serena vir à tona, que fora Ellie quem encontrara o envelope debaixo do banco do piano. Senhora? Rose perguntara. Maya respondera sem pensar. A câmera no teto da despensa gravara cada palavra, e Victor, no curso ordinário do seu dever como chefe de segurança, revira o arquivo. Ele precisava da carta original. Ele precisava de cada fragmento da prova de Serena nas suas próprias mãos. Sem isso, ele não conseguiria comprar a sua vida aos Kozlovs. De mãos vazias, seria baleado na parte de trás de um armazém antes do final da semana. Ellie era a única refém no mundo pela qual Adrian Valente trocaria sua própria garganta. Victor chegou à pequena estufa de Lena às 10h30 da manhã com 2 homens num carro preto. Às 10h28, a vizinha, Dona Baron, recebeu um telefonema de uma mulher com voz suave, alegando ser a coordenadora do programa de visitas de enfermeiras. Um paciente 2 portas abaixo estava em sofrimento, e nenhuma unidade estava livre. Dona Baron caminharia? Dona Baron, que tinha 71 anos e ainda acreditava num mundo onde os telefones diziam a verdade, apressou-se a sair pelo portão da frente. A porta de Lena estava destrancada. Melrose Park era esse tipo de bairro naquela manhã. Victor caminhou diretamente para o quarto dos fundos. Ellie estava aninhada no meio da pequena cama, um braço à volta do seu coelho, a boca ligeiramente aberta como as crianças pequenas respiram. Ele levantou-a. Ela mexeu-se. Abriu os olhos. Viu o alto homem de fato cinzento da propriedade. Tio Victor? Ela não teve medo. Ainda não. Ela conhecia o seu rosto. Ele trabalhava para o tio Adrian. Ele pôs um dedo suave nos seus lábios. O tio vai levar-te a ver o tio Adrian. Sê uma boa menina. Não chores. Ellie acreditou nele. Deixou-o carregá-la. Segurou o coelho contra o ombro dele. Estavam na passadeira da frente e no carro preto em menos de 40 segundos. Em algum lugar entre a porta do quarto e o degrau da frente, o coelho escorregou da sua mão e caiu no chão do corredor. Maya voltou para casa às 11h15 com um saco de papel com ovos e pão. À porta da frente estava aberta uma mão de largura. Ela chamou. Ellie? Nenhuma resposta. Largou o saco na varanda e correu para dentro de casa. A porta do quarto dos fundos estava aberta. A cama estava vazia. Os seus olhos moveram-se pelo chão. O coelho de pano jazia no limiar, as orelhas espalhadas, um pequeno olho de botão a apanhar a luz. Maya ajoelhou-se. Durante 3 segundos, ela não conseguia respirar. Então a sua mão fechou-se em torno do seu telefone, e o seu polegar encontrou o número que ela conhecia de cor, porque uma governanta da propriedade Valente era sempre obrigada a conhecê-lo a qualquer hora do dia ou da noite, sem nunca ter de o procurar. Adrian estava no escritório com Salvatore,
aprofundado na segunda pilha de papelada sobre as empresas de fachada de Victor. O seu telefone tocou. O ecrã dizia Maya. O seu peito fechou-se. Atendeu. A voz dela partiu-se em 3 palavras. Ellie desapareceu. Adrian levantou-se antes que a segunda palavra terminasse. A cadeira caiu atrás dele. A sua voz, quando saiu, era calma na forma terrível como um rio é calmo pouco antes de uma queda. O endereço. Onde estás? Maya leu-o de volta em pedaços, a sua respiração a agarrar-se entre os números. Tranca a porta. Não a abras a ninguém. Estou a 40 minutos de distância. Rocco está a 15. Desligou. Virou-se para Rocco, que já estava de pé. Melrose Park, a casa da prima dela. Vai, protege-a. Salvatore, todos os homens leais que temos. Agora, fechem todas as estradas de saída de Chicago. Câmeras de tráfego, 3 quarteirões de raio a partir daquele endereço a partir das 10 horas desta manhã. Qualquer homem que ponha uma mão naquela criança, mesmo um arranhão, morrerá pela minha, incluindo qualquer um dos nossos que seja desajeitado. Ele não gritou. A sua voz era baixa, mas ninguém naquela casa o ouvira falar naquela voz em 3 anos. Estava no banco de trás do sedã preto em 8 minutos, a rasgar Chicago ao meio-dia, atrás de Enzo ao volante. Na mão, ele segurava o coelho de pano. Maya prensara-o na sua palma no dia em que partiu. Ela encontrara-o no chão do corredor da propriedade naquela manhã e trouxera-lhe sem saber porquê. Ainda cheirava vagamente a bolachas e a um tipo de luz solar que ele prometera a si mesmo, apenas 3 dias antes, que nunca mais perderia. Fechou os olhos. Espera por mim, pequenina. Câmeras de tráfego em 3 bairros juntaram o carro preto de Victor quadro a quadro. 6 informantes internos confirmaram cada peça. Em 90 minutos, a rota desenhou-se para oeste através da cidade, passando pelos antigos pátios ferroviários, sobre a ponte de ferro desmoronada, para o distrito industrial, abandonado na margem oposta do rio, até ao armazém que Serena nomeara na sua carta. Adrian chegou com 18 homens armados. 4 veículos tomaram as 4 abordagens. Um bloqueador de sinais foi ativado no perímetro. Cada telefone num raio de um quarteirão transformou-se num ecrã preto. Rocco saiu do segundo carro com uma caixa de rifle numa mão. Senhor, entramos agora. Rápido. 3 equipas. Não. Salvatore veio da lateral do primeiro carro. Carregava de todas as coisas uma pasta, porque Salvatore sempre carregava uma pasta. Adrian, ele tem a criança. Não podemos esperá-lo. Cada minuto agora. Adrian estava a puxar um longo casaco preto sobre o seu fato. Deixara o colete no carro. Não estava a carregar uma arma. Eu entro sozinho, a pé. Rocco, vai pela traseira através da doca de carga. Salvatore, segura à frente. Se os tiros começarem, pega nos seus homens, não nele. Quero Victor a respirar. Levantou um fino estojo preto do banco do passageiro. Esta é a cópia. Os originais ficam com Salvatore. Rocco já se movia para o lado distante do edifício, a desenrolar os planos de um velho mapa de infraestrutura que Salvatore tinha de alguma forma produzido de um arquivo da cidade em 10 minutos de aviso. Adrian caminhou sozinho para a frente do armazém. A porta principal estava enferrujada aberta, a uma mão de largura. Empurrou-a mais. Arranhou. Lá dentro havia um grande piso vazio, clarabóia partida no alto. Um feixe de luz cinzenta da tarde a cair numa coluna inclinada sobre o concreto manchado por décadas de óleo. O cheiro era gordura de motor e tijolo úmido e o leve fantasma químico de algo que se tinha evaporado há muito tempo. Victor estava sentado numa caixa de madeira no centro da luz. À sua direita, numa pequena cadeira dobrável, sentava-se Ellie. Os seus pulsos estavam amarrados frouxamente com uma tira de corda de pano. Ela não estava a chorar. Agarrou contra o peito um coelho diferente, um novo e macio coelho rosa que Victor comprara numa prateleira de posto de gasolina na viagem para a manter quieta. O coelho que Adrian carregava no bolso interior do seu próprio casaco. 2 dos homens de Victor estavam aos seus ombros, armas visíveis. Victor sorriu. Era um sorriso seco e profissional, o tipo de sorriso que um jogador usa quando já conhece a última mão da noite. Senhor, eu estava a perguntar-me quantos homens você traria.
Eu não esperava que você entrasse sozinho. Adrian pousou a caixa preta no concreto entre eles. Essa é a cópia. Os originais e cada arquivo financeiro estão no cofre de Salvatore. Darei a você 30 minutos de antecedência em qualquer estrada que escolhê-la em troca de Ellie, intocada. Victor abanou a cabeça lentamente. Senhor, você subestima-me. Eu preciso dos originais, todos eles, e de todos os arquivos. Você vai destruí-los aqui, à minha frente, um por um. Ele inclinou a cabeça para a criança ao seu lado e deixou a sua boca torcer-se. Você não se pergunta, senhor? Durante 3 anos você não teve fraqueza, nenhuma mulher pôde tocá-lo, nenhuma criança significou nada para você. Agora você está aqui, pronto para trocar todo o Império Valente por uma criança de 3 anos que não partilha uma gota do seu sangue. Serena deve estar a rir-se no seu túmulo. Adrian ficou em silêncio alguns segundos. Ellie olhou para ele da cadeira dobrável. Os seus olhos eram enormes e calmos. Não havia medo neles de todo. Ela sussurrou, alto o suficiente para ele ouvir do outro lado do betão. Tio Adrian, tu vieste. Adrian não olhou para Victor. Ele olhou para a criança. Quando falou, a sua voz era firme e baixa, mas levava por todo o armazém vazio. Victor, tu estás enganado numa coisa. A Ellie não é a minha fraqueza. Ela é a razão pela qual me lembro que ainda tenho algo que vale a pena proteger. A Serena não se está a rir de mim. Foi ela que me ensinou que só precisei de 3 anos para entender. Nesse exato momento, de uma estrutura de aço muito acima do fim do armazém, onde Rocco tinha subido silenciosamente pela zona de carga, um único tiro de rifle estalou no ar. O atirador à esquerda de Victor caiu. Tudo se desfez de uma vez. O segundo atirador ergueu a arma. Adrian já se estava a mover. Cruzou os quase 2 metros até a cadeira dobrável em 2 longos passos, agarrou Ellie nos braços e virou as costas aos tiros, o seu próprio corpo entre a criança e a sala. Uma bala queimou o seu ombro esquerdo. Ele não parou de se mover. Rocco disparou novamente de cima. O segundo atirador caiu. Victor sacou da sua própria pistola e apontou-a às costas de Adrian. A sua mão tremia. Adrian não sacou de uma arma. Apenas apertou os braços em volta de Ellie e virou a cabeça para olhar para Victor por cima do ombro. Dispara, mas morrerás na próxima respiração, e ela viverá. É isto que eu preciso. Victor hesitou meio segundo a mais. A porta principal do armazém abriu-se com estrondo. Salvatore entrou com 3 homens atrás dele, armas erguidas. Victor caiu de cara no betão antes de perceber que tinha perdido. Vivo, como Adrian tinha ordenado. Adrian carregou Ellie para a tarde cinzenta. Sangue escorria do seu ombro numa linha lenta e constante pela manga do casaco, mas os seus braços não relaxaram. Ellie tocou o tecido molhado com um pequeno dedo e olhou para ele. Tio, tu estás magoado. Adrian não abrandou o passo. Estou bem. Se tu estás bem, eu estou bem. No perímetro, para além do segundo carro, Maya esperava. Rocco tinha a trazido para o anel exterior no momento em que a equipa de Adrian confirmou o endereço. Ela estava com ambas as mãos pressionadas contra a boca. Adrian caminhou até ela e baixou a criança suavemente para os seus braços. Maya esmagou Ellie contra o peito e baixou a testa sobre o cabelo da filha e soltou um longo suspiro quebrado. Depois ergueu os olhos. Adrian levou 12 pontos no ombro naquela noite. Não em nenhum hospital da cidade, mas na pequena sala clínica atrás da garagem da propriedade, por um velho médico de família que costurava os homens valente desde antes de Adrian nascer. A imprensa nunca escreveria o seu nome. Era assim que sempre tinha sido feito. Ellie ficou na cadeira ao lado dele durante todo o tempo. Alguém lhe tinha devolvido o verdadeiro coelho de pano, o que Adrian tinha levado no bolso do casaco para o armazém. Ela segurava o plano contra o peito e observava a agulha do médico com os olhos apertados. Ela enrugava-se cada vez que o fio puxava no lugar de Adrian e não chorou uma vez sequer. Maya estava de pé na porta, de braços cruzados, segurando os próprios cotovelos. Ela não falou. Ela não entrou na sala. Ela apenas observava. Na semana seguinte, toda a traição de Victor Hale foi desvendada à luz do dia.
12.004 milhões de euros de dinheiro desviado foram rastreados através de 3 contas offshore, 2 empresas de fachada em Delaware e uma entidade gestora na cadeia das Ilhas Cayman. Salvatore liderou 3 advogados que trabalharam em turnos sem dormir durante 4 dias. Cada euro foi recuperado. 3 informadores internos na Operação Valente foram identificados, demitidos e discretamente escoltados para fora do estado. A família Kozlov perdeu os olhos e ouvidos, que tinham pago 5 anos para cultivar dentro dos portos de Adrian, e em 9 dias, retiraram 2 das suas fachadas do Distrito Sul. O próprio Victor foi entregue ao conselho da família. Pela lei não escrita do mundo a que Adrian pertencia, isso significava uma sentença da qual nenhum homem saía, uma forma de prisão perpétua mais absoluta do que qualquer tribunal poderia emitir. Victor não veria mais um céu livre. Adrian não pressionou Maya para voltar. Ele foi à pequena estufa de Lena em Melrose Park uma manhã de quarta-feira sozinho. Levava uma pasta fina de couro. Ele não entrou. Lena observou-o da janela da cozinha com uma chávena de café que tinha arrefecido na mão. Maya abriu a porta. Ele colocou a pasta na pequena mesa de madeira, à entrada. O relatório formal. O assunto do colar foi investigado e encerrado. O teu nome foi limpo em todos os registros internos. Incluída está uma compensação que podes aceitar, recusar ou atirar para o rio. O que quer que te dê mais paz. Ele permaneceu no limiar, mãos calmas ao lado do corpo. Eu não vim pedir-te para voltares. Eu vim dizer-te isto. A coisa de que mais me envergonho na minha vida não é que o Victor me tenha roubado durante 5 anos. São os 3 segundos em que deixei o meu passado fazer-me duvidar de ti. Esses 3 segundos eu não me vou perdoar. Tu tens todo o direito à tua própria decisão. Se nunca mais quiseres ver-me, eu respeitarei isso. Mas, Ellie, se permitires, eu gostaria de ser um tio para essa criança. Sem condições. Maya não respondeu. Ela não disse sim. Ela não disse não. Adrian assentiu uma vez. Virou-se. Voltou para o carro preto. Nas 3 semanas seguintes, ele pediu a Rocco para vigiar a estufa a uma distância discreta. Ninguém se aproximou. Ninguém interferiu. Ellie apanhou uma constipação leve na 2ª semana e Adrian enviou medicamentos e o pediatra da família através da Sra. Rose. E ele não foi ele próprio. Dentro da propriedade, ele mudou as regras. Nenhum membro da equipa teria mais o seu espaço privado revistado sem provas concretas. Qualquer funcionário sob suspeita tinha o direito de rever ele mesmo as filmagens de segurança. A Sra. Rose deveria estar presente como testemunha em todos os casos. Ele escreveu à mão 22 cartas de desculpas, uma para cada membro da equipa que tinha estado no corredor naquele dia. A Sra. Rose contou tudo a Maya numa visita à casa de Lena. Ela não insistiu, não persuadiu, apenas contou, e serviu chá, e saiu. Maya ouviu. O 4º sábado à tarde chegou, amarelo e quente. Maya levou Ellie nos braços até ao portão de ferro da propriedade Valente. Ela não tocou a campainha, apenas ficou ali. Lá dentro, para além do treliçado, a Sra. Rose estava a cortar rosas. Ellie avistou-a e soltou um grito de alegria. Avó Rose! A Sra. Rose endireitou-se. Ela olhou fixamente por um segundo inteiro. Depois correu. O portão abriu-se. Maya entrou. Ela não falou. Apenas abraçou a Sra. Rose uma vez, apertado, e soltou-se. Adrian estava nas escadas da entrada principal. Ele não desceu, esperou por ela. Maya caminhou lentamente pela entrada. Ellie libertou-se e correu à frente e abraçou os seus pequenos braços em volta dos seus joelhos. Tio Adrian, o teu ombro já está melhor? Ele baixou-se e levantou-a sem tirar os olhos da mãe dela. Maya perou 3 degraus abaixo dele. A sua voz era baixa. Eu não vou voltar como governanta. Se ficar, tem de ser diferente. Adrian respondeu sem hesitação. Eu sei. Eu estava à espera que dissesses isso. Eles entraram no grande sal juntos. 3 sombras a cruzar o mármore ao mesmo ritmo. Ninguém atrás de outro. Pela primeira vez que a propriedade Valente alguma vez conheceu, Maya regressou, mas não como governanta. Adrian ofereceu-lhe um lugar na fundação de caridade da família. O pequeno e silencioso escritório que Serena tinha gerido outrora,
mantendo os livros e organizando os programas de inverno para crianças órfãs em Chicago. Era um trabalho que esperava há 3 anos por um par de mãos honestas o suficiente para o tocar. Maya começou aulas noturnas de contabilidade. Ela carregava um pequeno caderno para todo o lado. A Sra. Rose contrabandeava-lhe canetas extra. Ellie foi matriculada numa pré-escola privada perto do lado norte. Um carro foi colocado à sua disposição todas as manhãs, mas Maya ainda preferia levá-la pessoalmente através do portão, segurando a pequena e quente mão até a porta da sala de aula fechar. Ellie recebeu um quarto só para ela, na ala leste do 2º andar, diretamente ao lado da sala de música. A porta da sala de música nunca mais foi trancada. A relação entre Adrian e Maya cresceu lentamente, do modo como uma planta cresce através da terra de inverno. Ele não enviava presentes caros. Em vez disso, levava-a a uma pequena loja de pho no bairro vietnamita que Ellie adorava, onde as cadeiras de plástico abanavam e o caldo fumegava como um pequeno céu de cozinha. Ele ensinou-a a ler um balanço. Ela ensinou-o a coser um botão de volta à sua própria camisa e ria-se dele baixinho quando ele se picava no polegar. A senhora Rose contrabandava fotografias deles à mesa da cozinha sem que eles soubessem e sussurrava ao cozinheiro-chefe. Durante 3 anos, pensei que esta propriedade só tinha fantasmas. Agora está a respirar novamente. 6 meses depois, numa noite tardia, Adrian regressou de uma longa negociação sobre um novo contrato de porto. Ele entrou no hall de entrada e tirou o casaco dos ombros. Então ouviu o piano subindo do 2º andar. Ele ficou parado alguns segundos. Não era a imobilidade de um homem congelado. Não era dor. Era, desta vez, apenas a pequena e tranquila chegada de um homem à casa. Ele subiu as escadas sem pressa. Ellie sentou-se no banco do piano. Os seus pés finalmente roçavam o parquet. Ela estava a trabalhar na melodia de Serena mais devagar agora, mais completa, com pequenas improvisações infantis próprias tecidas entre as notas verdadeiras. Maya estava na porta, braços cruzados sobre o peito, a sorrir. Adrian passou por ela. Tocou levemente a sua mão ao passar. Sentou-se ao lado de Ellie. Na tampa fechada acima do atril, a pequena fotografia emoldurada à prata de Serena ainda descansava. Ao lado dela, agora estava uma segunda moldura. Adrian, Maya e Ellie no jardim de rosas na semana anterior. Ellie empoleirada nos seus ombros. Maya a rir para o sol. Nenhuma fotografia cobria a outra. Ellie parou de tocar. Ela olhou para cima. Tio Adrian, encontraste a última nota da canção ainda? Adrian pousou uma mão nas teclas. Ainda não. Vamos encontrá-la juntos se tivermos de passar o resto das nossas vidas. O passado não precisa de ser apagado para que o presente seja vivido. Amar alguém que se foi não significa fechar a porta àqueles que ainda estão aqui. Às vezes, aquele que destranca o coração mais endurecido não é a pessoa mais forte na sala. É o mais pequeno, o mais inocente, aquele que ainda não vê nenhuma parede, apenas portas. Caro espectador, se esta história te tocou, por favor, deixa um comentário abaixo e diz-nos: já alguma vez te agarraste a uma recordação tão apertado que começou a parecer uma prisão? O que encontraste coragem para deixar ir para que um novo começo pudesse entrar na tua vida? Gostaríamos muito de ler o teu coração nos comentários e ouvir como esta história se encontrou com a tua própria. Se gostaste desta jornada com Adrian, Maya e a pequena Ellie, por favor, clica no botão de subscrever, dá um like e partilha este vídeo com alguém que possa precisar de o ouvir hoje. Novas histórias emocionais são carregadas todos os dias, e ficaremos honrados em ter-te conosco na próxima. A história de um chefe da máfia e uma pequena catadora que salvou todo o seu império vai ao ar neste sábado. Até lá, desejamos-te boa saúde, dias pacíficos e uma vida cheia de pequenos calores. Que tenhas sempre alguém que te ajude a abrir a porta que trancaste há muito tempo. Adeus por agora. Vemo-nos no próximo vídeo.